Olá, olá! Eu sou Braga Garcia, engenheiro agrônomo paisagista, e hoje eu vou mostrar para vocês a forma correta de se fazer a poda aqui da sua jabuticabeira, para que ela encha de frutos grandes e doces. Existe uma metodologia para se fazer isso e eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Olha só, aqui a gente tem uma jabuticabeira que está aqui por volta dos seus 3 metros, 3,5 metros de altura, então é uma planta já grande. Mas existe uma metodologia que a gente tem que fazer desde o começo já para que nossa planta cresça da forma que a gente deseja. E qual que é a ideia aqui dessa poda? Que a gente faça aqui o corte dos ramos internos. A gente vê nessa planta mesmo que tem vários brotos que vão saindo aqui pelo lado interno da planta. Então esses galhos vão crescer, vão ficar presos aqui no meio, eles vão receber pouca luz do sol, então fazem menos fotossíntese, menos energia para a planta, são mais suscetíveis a pragas e doenças, principalmente doenças fúngicas, né? A gente até vê quando a jabuticabeira começa a ficar mais velha, que o meio começa a ficar mais escuro. Olha quando a gente vai de longe como o miolo dela já recebe menos luz, né? Porque a parte de cima aqui sombreia a parte interna. A gente vê jabuticabeiras mais velhas que até o tronco dela começa a ficar tudo escuro por conta de doenças fúngicas. Então eu vou te mostrar aqui como a gente vai fazer essas podas e como a gente vai fazer o tratamento também depois. Aqui eu posso usar duas ferramentas principais, a minha serrinha aqui, mas aqui eu vou usar só o meu alicate, porque a gente não tem nenhum ramo mais grosso. Vou falar que ramos maiores do que aqui, maiores que uns 2 centímetros aqui de largura, já é legal a gente usar a serra. Mas aqui a gente vai cortar raminhos mais finos. Olha esse daqui, por exemplo, aqui no meio, dessa forma que eu falo. Tá vendo como esse galho está crescendo direcionado aqui ao miolo da planta? Esse ramo não vai crescer para fora. A tendência é que ele cresça cada vez mais para dentro. E olha como as folhas são mais escuras também, né, por conta de que crescem em lugares mais sombreados. Então olha só, todo esse ramo aqui, eu vou cortar ele aqui na base, ó. Estou seguindo ele aqui com a minha mão para achar onde ele nasce. Olha só, encontrei. Ele nasce aqui na base. Então, vou com o meu alicate aqui. Alicate bem afiado, esterilizado antes. E vou fazer o corte. Pronto? Sempre na diagonal, né? Então aqui eu vou procurar outros na mesma situação. Olha só, esse daqui. Esse bem aqui. Olha como ele está crescendo bem aqui no meio. Esse galho ele não vai conseguir buscar a luz, ele sempre vai ficar preso aqui no meio da copa da planta. Então a gente já tem que fazer a limpeza desde já. Não esperar esse galho crescer, engrossar ainda mais, que aí depois gera ainda mais estresse para a planta a gente fazer a poda de um galho grosso, né? Então a gente já tem que cortar assim o quanto antes. Então novamente, venho aqui o mais próximo da onde ele sai, né, da gema de brotação, para ele ter uma boa cicatrização. Esse corte sempre na diagonal para facilitar aqui a cicatrização. Então vou olhar de longe e vou ver todas as brotações que tem aqui no meio da planta. Olhando de longe assim fica mais fácil. E vou sempre fazendo essas limpezas, tá? Não deixo crescer tanto, já tenho que cortar desde pequenininho que fica mais fácil. Tá? Tanto porque isso também aumenta a circulação de ar, então essa circulação reduz as doenças fúngicas, né? E toda a energia que a planta recebe através da fotossíntese ou o nutriente absorvido por suas raízes, ela vai destinar então para os ramos produtivos, e quando ela frutificar, vai destinar essa energia para os frutos, não para ramos improdutivos que ficam presos aqui no meio e que não convertem, não tem uma boa conversão de energia. A gente até percebe aqui a tonalidade das folhas, né, mais externas, que recebem uma maior insolação, uma maior quantidade de sol, para as folhas do meio, né? As folhas do meio são até mais escuras, exatamente porque ficam num ambiente de menor incidência de luz, né? Então a gente quer aqui na jabuticabeira que ela fique com as folhas na copa, não presas aqui no miolo, tirando energia e suscetíveis à doença. Então olha aqui, fazendo uma remoção, olha o tanto de raminho que eu tirei aqui.
A gente olha de longe, parece que não precisa, mas olha como a planta fica bem mais arejada, né? Quando a gente tira essas brotações do meio. E como que eu faço o tratamento? Eu tenho que passar algo? Eu recomendo, tá? Eu recomendo que se passe pasta bordaleza. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a pasta bordaleza. Eu compro ela em pó, adiciono água, faço ela aqui bem espessa mesmo, como uma pomada. Vou tentar pegar aqui um pouquinho. Aqui você compra um pincelzinho depois para aplicar certinho, tá? Uma escovinha de dente velha, mas cobre bem aqui por cima de toda a lesão e pronto, está protegido. Pra gente ter uma boa cicatrização aqui. Tem quem prefira passar a tinta látex, mas eu não gosto, porque a tinta ela forma uma borracha em cima, né? Enquanto a pasta bordaleza ela realmente protege contra fungo e bactérias. Que eu não quero criar uma borracha, eu quero apenas esterilizar e proteger esse ponto para que a planta cicatrize. Quando a gente faz uma borracha, a gente isola, mas cria algo artificial, é algo que não é natural que fica por cima ali isolando, né? Essa camada de tinta, de borracha. Então eu prefiro algo que seja apenas no momento. A gente tem que passar depois novamente a pasta bordaleza, quando a gente vê que está saindo e ainda não cicatrizou, é legal a gente passar novamente. Mas aqui a gente está ajudando a planta a cicatrizar. A gente não está colocando nada artificial por cima. É por isso que eu não gosto de indicar a tinta látex, não. Então essa foi uma dica rápida e prática para você fazer a manutenção na sua jabuticabeira. Não esqueça de fazer uma boa adubação periódica também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.